Fala, meus queridões! Vamos lá, segunda parte da aula sobre raízes ou zeros da função quadrática. Estamos aí agora na página 18 da apostila dos senhores. Bom, nós temos três casos específicos aqui quando nós trabalhamos com o delta. Lembra lá, né? X, delta é igual a menos b ao quadrado, b ao quadrado menos 4ac. Você vai achar ali o valor do delta. Então, o delta pode ser maior do que zero, pode ser igual a zero ou pode ser menor do que zero. Então existem essas três possibilidades. Maior do que zero, igual a zero e menor do que zero. Bom, quando delta for maior do que zero, beleza? Nós vamos ter duas raízes diferentes, beleza? Quando delta for maior do que zero, lembre-se, delta maior do que zero, eu tenho duas raízes distintas, duas raízes diferentes. E nesse caso, quando nós formos traçar o nosso gráfico, nós vamos ter o seguinte, ó. Aqui eu tenho o eixo x, e se o meu a lá na minha função for maior do que zero, então eu terei esse gráfico aqui, ó. Aonde o eixo x ele vai estar sendo interceptado em dois lugares. Então, eu terei aqui, ó, um ponto x1 e 0 e terei um outro ponto x2 e 0. Então, aqui eu tenho o x1 e 0. Aqui, ó, esse é o ponto x1 e 0. E aqui o ponto x2 e 0. Beleza? E qual é o outro tipo de gráfico que eu posso ter com duas raízes? Se o a for menor do que zero, nós teremos esse gráfico aqui, que também vai interceptar o eixo x em dois lugares. Então aqui eu tenho x1 e 0, e aqui eu tenho o x2 e 0, beleza? Então presta atenção. O eixo x ele vai ser cortado, interceptado nas raízes da função. O x1 e 0, o x2 e 0. Então, ele vai ser, sempre o eixo x será cortado na raiz da função. Se o a for maior do que zero, a concavidade está para cima. Se o a for menor do que zero, a concavidade estará voltada para baixo. Lembre-se disso. Agora, se lá na tua função você resolveu e o teu delta for igual a zero, aí eu tenho duas raízes iguais, beleza? Se o delta for maior do que zero, duas raízes diferentes. Se o delta for igual a zero, eu tenho raízes iguais. Eu vou achar o mesmo número. Nesse caso, meus queridões, como eu vou encontrar um único número, eu vou encontrar isso aqui, ó, x1 e 0. Beleza? Eu vou encontrar um único número para essas duas raízes. Então, nesse caso, como é que eu vou ter o gráfico? Meus queridos, nesse caso, como está escrito aí na apostila, a parábola vai tangenciar o eixo x. Ou seja, a parábola vai tocar no eixo x uma única vez. Beleza? Nós vamos ter esse tipo de gráfico aqui, ó. Ela vai tocar no eixo x em um único ponto. Por que, professor, em um único ponto? Porque tanto o x1 quanto o x2 vai ser a mesma coisa. Se eu achar x1 igual a 3, o x2 também será 3, porque eles são iguais. Quantas vezes eu vou colocar o 3 aqui no eixo x? Uma única vez. Se o a for positivo, a concavidade estará para cima. E se o a for negativo, a concavidade estará voltada para baixo. Então aqui eu tenho x1 e 0, x2 e 0 na mesma localização, no mesmo ponto. Então aqui eu posso dizer que aqui tem x1 e 0 e aqui também está o x2 e o 0. Eles estão na mesma posição. Beleza? Agora, quando o delta for menor do que zero, quando o delta for negativo, o que acontece? O professor toma Coca-Cola quando o delta é negativo. Brincadeira. Quando o delta for negativo, delta for menor do que zero,
não tem raiz. Lembra do ano passado, a professora lá da 8ª série, nono ano, que ela dizia, ou o professor, se você achou o delta negativo, acabou a conta, não admite raiz. Não existe raiz. Beleza? Se o delta for negativo, não tem raiz. Você não vai achar valor nenhum, porque não admite aqui raiz quadrada de número negativo. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Raiz quadrada de 4, ó, 4 é positivo. Raiz quadrada de 4 é igual a quanto? É igual a 2. Por que a raiz quadrada de 4 é igual a 2? Porque 2 vezes 2 é igual a quanto? É igual a 4. Beleza? Agora, raiz quadrada de menos 4, ela não existe. Por que ela não existe? Por quê que a raiz quadrada de menos 4 não existe? Muito simples, meus filhos. Ah, professor, a raiz quadrada de menos 4 é menos 2. Certo ou errado? Errado. Porque se você pegar aqui, ó, menos 2 vezes menos 2, não vai dar menos 4. Ó, menos e menos, mais. 2 vezes 2, 4. Vai dar 4 positivo. Então, por isso que não existe raiz quadrada de número negativo. Então, se o seu delta for menor do que 0, meus queridões, não tem raiz. Professor, mas vai existir o gráfico da função? Claro que vai, meus queridos, porque você pode colocar para o x o valor que você quiser. Então, olha só, como é que eu represento isso aqui? Aqui está o eixo x. Se o a for negativo, a concavidade da parábola estará voltada para cima. Mas observa que essa linha da parábola, ela não toca o eixo x em nenhum ponto, porque aqui não vai existir o x1 e o x2. Não existe, porque não tem raiz. Então, como o a é positivo, a concavidade para cima. E se o a for negativo, a concavidade estará para baixo, porém não toca o eixo x. Por quê? Simples, porque não tem raiz quadrada de número negativo. Beleza? Então, recapitulando, relembrando aqui rapidinho. Para delta maior do que 0, nós temos duas raízes. Beleza? Duas raízes diferentes. Então, o eixo x ele será cortado em 2 pontos. A parábola vai cortar o eixo x em 2 pontos. Se o a for positivo, a parábola voltada para cima. Se o a for negativo, a parábola voltada para baixo. Se o delta for igual a 0, nós vamos ter uma única raiz. O x1 e o x2 vão valer a mesma coisa. Beleza? Então, o eixo x será interceptado, será tangenciado, né? Nós teremos uma tangente. O eixo x está sendo tocado uma única vez. A positivo, parábola para cima, a negativo, parábola para baixo. Se o a for menor do que 0, nós não temos raízes aqui. Beleza? Se o delta for menor do que 0, nós não temos raízes. Então, a parábola não vai tocar o eixo x em nenhum ponto. Beleza? Positivo, a negativo. Quando o a é positivo, o a é o primeiro número, aquele número que está sendo elevado ao quadrado. Lá na equação, né? X ao quadrado, então o a é o valor que está aqui multiplicando pelo x. Beleza? Então é isso, pessoal. Essa partezinha aqui é só isso para a gente observar isso aqui, ó. Entendendo isso daqui direitinho, aonde que o eixo x vai ser cortado, você já está com a metade do teu gráfico desenhado. Valeu, pessoal! Qualquer dúvida, coloque aí nos comentários ou mandem via WhatsApp. Agora, pessoal, exercício 5 a 13. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Das páginas 19 e 20. Vocês vão resolver e enviar para mim até o dia 9 de dezembro. Beleza? Até o dia 9 de dezembro. Então não deixe para última hora. Vão enviando, tá, com antecedência para a gente dar uma olhadinha. Tá? Eu vou tirar aí a partir de quarta-feira. Eu já vou estar olhando lá no e-mail. Envia para o e-mail que está aparecendo aí embaixo. Beleza? E quarta-feira eu já vou estar dando uma olhadinha nos e-mails de vocês para a gente já fazendo as análises de quem está enviando ou não. Então não deixe para a última hora. O ano letivo vai terminar, se não mudarem, as aulas remotas terminam dia 10. Então eu vou receber até o dia 9 aqui pelo e-mail.
Quem não puder entregar pelo e-mail, deixa na escola. Mas não se esqueçam que nós ainda temos alguns exemplos para resolver aqui para vocês, beleza? E nos próximos vídeos a gente vai estar aqui exatamente resolvendo os exemplos para vocês fazerem as atividades. Acompanhe as aulas, beleza? Aqui no canal e faça os exercícios em casa. Qualquer dúvida em qualquer um dos exercícios aí que tem que fazer, você manda para mim, pode perguntar aqui no canal ou via WhatsApp, que é melhor, né? E aí a gente vem aqui e dá uma aula explicando aquele exercício em particular. Falou, pessoal, um abraço a todos, fiquem com Deus, respeitem papai e mamãe sempre. Fui, tchau!